Renê, que prazer estar aqui conversando com você. Eu me chamo Maíra Real, também sou consteladora, sou administradora, consteladora. E estar com você é um prazer, uma grande honra. Sempre é um aprendizado muito rico. É um prazer estar aqui com você, Maíra, nesse canal aqui do IBCF, para falar dessa temática, né, que a gente estava debatendo antes, né, da questão da morte e das perdas aí no campo das constelações familiares. Né? E já introduzindo, né, meu nome é René Schubert, sou psicoterapeuta, sou facilitador, e hoje nós vamos abordar essa temática que também será tema aí no Congresso, né, Internacional do IBCF. Exatamente. E para a gente começar, o Renê tem vários artigos, né, Renê? Tem um baralho sobre morte e perda, sobre o luto. Olha que interessante. Esse é o trabalho mais recente. O primeiro local onde eu falei sobre esse tema foi nesse livro aqui, impresso, No Corpo, na Alma e no Destino, Constelação Familiar. Aqui eu falo sobre a questão da tanatologia, ou seja, o estudo da morte, ou talvez o estudo do viver e do morrer, porque é preciso refletir sobre a morte para usufruir da vida que nós temos, né? Porque a morte é um limite, assim como é uma certeza também, né? É uma reflexão que nosso professor Bert Hellinger sempre trazia no seminário, né? Qual a perspectiva, né, na minha vida, nos meus planejamentos, no meu projeto de vida, eu estava vivendo, eu só estava levando a vida. Na sintonia do mundo dos vivos ou no mundo dos mortos. Particularmente, quando eu cheguei nas constelações, eu lembro que isso foi muito chocante para mim. Porque a pessoa que estava conduzindo, ela falava, aqui tem um morto, aqui tem um morto. Eu disse, gente, como que ela fala isso com essa naturalidade? Uhum. Né? O Hellinger, ele deixava bem claro, né, e por isso a gente fala da questão espiritual das constelações familiares, deixando bem claro a palavra espiritual, não espírita, né? Ou seja, existe o reino dos vivos e o reino dos mortos. E, para vocês terem um exemplo disso, basta vocês lembrarem daqueles queridos que estão ao seu lado aqui agora, nesse plano, vivos, e daqueles que já partiram, mas que você lembra deles, que você tem saudade, que você tem lembranças, vivências, emoções. Ou seja, sim, você, como vivo, atua no reino dos mortos e os mortos também atuam sobre o teu campo, né? Então existe uma ligação entre estes reinos, vivos e mortos, e você é exatamente esse canal entre um e entre o outro, ou a forma como isso está consciente ou inconsciente em você. É um campo sutil, né? Mas que Bert Hellinger traz não só aí a partir da questão religiosa católica, mas também dessa questão desse campo espiritual, né? Que se a gente for observar várias culturas, e o Bert Hellinger fala isso no livro No Centro Sentimos Leveza, como várias culturas têm formas de honrar, respeitar e lembrar daqueles que já partiram. Formas diferentes de ritual e de respeito, né? Então, não é porque partiu que será esquecido. Não, será lembrado e como será lembrado. E aí, a questão dos afetos, né? O afeto que te liga àquele que já partiu é um afeto que leva adiante, ou é um afeto represado, bloqueado? É raiva,
É vingança? É mágoa? É ressentimento? Né? Quer dizer, que tipo de afeto tem aí? E é exatamente isso que aparece no campo das constelações, né, Maíra? Que, logicamente, num primeiro contato que a gente tem, a gente assusta, né? Então a gente fala, nossa, então isso tem a ver com o espírito. Não, são representantes. E esses representantes são tão factuais que você, aqui agora, você pode talvez se lembrar de uma pessoa que já tenha partido e você mesmo consegue localizar ela no teu espaço mental onde ela está. Ou, se você preferir, né, pensando no papai e na mamãe atrás de você, você também pode localizar essas pessoas depois, né, de papai e mamãe, onde elas estariam, mais à sua direita, mais à sua esquerda, como você sente isso agora. Quer dizer, o simples fato de você conseguir fazer isso mostra o teu contato com isso, que na psicanálise a gente chamou de imagos, né, as imagos mentais, né, que nós temos de pessoas que já partiram. Há algumas muito próximas, pertenceram ao nosso círculo familiar, e outras podem ser imagos de importância afetiva para nós, como, por exemplo, um professor, um, um modelo, né, de um profissional que foi um modelo para nós, um cantor, né, pessoas que você fala, putz, esse aqui marcou minha infância, marcou minha adolescência, ou escuto essas músicas e eu lembro daquela época, eu lembro desta pessoa cantando isso, ou desta pessoa, o bem que ela fez na minha vida, ou o mal que ela fez. Deixando bem claro que aí a gente está falando do espaço de cada um, né, do psiquismo de cada um, e como isso pode ser elaborado, trabalhado, por exemplo, através de uma constelação familiar. Então, são imagens internas que nutrimos, né? Que podem nos conectar de uma forma benéfica. Eu trago a força desse ancestral que partiu, assim como de uma forma não tão benéfica. Perpetuando Exato. Quer dizer, as dores. como que eu faço essa conexão, né? E o Bert Helling, assim como, por exemplo, o Jakob Schneider, né? Quando eles trabalhavam, né, os contos de fada, eles traziam a referência, né, dos personagens ou dessas imagos positivas ou negativas, né? E agora eu vou falar da bruxa, nesse caso má, e do herói, né? Só para fazer um exemplo moral. A gente sabe que na constelação familiar essa coisa de bom e mal cai por terra, porque não é esse o olhar que a gente dá. Mas a gente sabe que a pessoa internaliza, às vezes, certas imagens como boas e más. E elas falam, é bom por causa disso, é mal por causa disso. E é isso que atua dentro dela. Então, ela, às vezes, traz uma imagem de uma madrasta, de uma bruxa, e ela fala, é mal por causa disso. Será que foi ensinado assim a essa criança? Será que foi vivenciado por ela assim? Ou será que isso foi vivenciado pela mãe, pela avó, pela bisavó assim, e passado como uma história de pai para filho? E aí a gente entra numa outra temática muito cara aí na psicologia, que são as crenças, né? As crenças libertadoras e crenças limitantes, né? Então, se eu uso a palavra bruxa e falo para a Maíra, toda bruxa é má, eu estou falando do meu referencial. Eu não estou falando do dela. Ela, de repente, ela vai falar, não, ó, existem feiticeiras, existem fadas, existem magas, né? Existem hierarquias e aquela questão, talvez, na minha história familiar, esta tal de bruxa tenha tido um efeito, uma consequência negativa, e eu me prendi nisso. Como transformar isso? E aí eu lembro do filme da Disney, né? O Moana, né? Que a Moana, em certo momento, lá ela vai enfrentar lá o elemental
elementar, né, da Terra, e ele parece cruel, ele parece malvado, né, e destruidor. Só que ela enxerga que ele está ferido, que ele foi maltratado, que ele foi ignorado. E quando ela começa a enxergar ele, começa a dizer eu vejo você, eu reconheço você, acontece uma transformação nesse elemental. Ele começa a florir, ele começa a nascer árvores. Lógico, isso é tudo uma linguagem simbólica. Mas por que eu estou trazendo essa linguagem simbólica? Porque é assim que nós também trabalhamos com as constelações. Não é concreto. Ah, isso aqui é um morto, né? Não, é um representante. E esse representante, ele ocupa um lugar dentro da sua configuração familiar que te afeta de alguma forma. Isso te causa uma reação emocional. E são esses os pontos que a gente vai trabalhando, né? Como facilitadora, como facilitador, junto ao nosso cliente. Talvez permitindo que ele possa ver outros lados da bruxa, como outros lados do herói, né? Quer dizer, nós não temos apenas uma versão, temos múltiplas versões, né? Assim como a vida e a morte, né? Com as constelações familiares, eu pude aprender que existem várias formas de morte, assim como várias formas de vida. Aí vem uma frase de Hellinger que diz: talvez você encontre uma melhor forma de lidar com isso. Não uma boa ou uma má forma, mas uma melhor forma para que você lide com esse tema que é delicado, sensível, dolorido. Então, sim, às vezes nós vamos olhar para perdas nas constelações, acho que com uma frequência muito grande, e isso mostra que às vezes um luto não aconteceu. E como é importante, às vezes, na colocação familiar, na constelação familiar, isso aparecer e aquele afeto que estava represado, aquela palavra que não foi dita, aquele gesto que não foi feito, possa então encontrar vazão através do seu corpo como cliente. Finalmente, alguém consegue fazer o que faltou. E aí talvez algo mude no sistema, né? Talvez. Perfeito. E essas compreensões que as constelações nos convidam, as minhas compreensões sobre a morte, elas afetam na condução do constelador? Como que tu enxerga isso? A minha compreensão sobre algo afeta até que ponto a minha condução em um trabalho? Ok, muito boa a sua pergunta, porque aí a gente diferencia entre o campo que a gente está vendo e o cliente que está assistindo. Se o cliente tem uma crença limitante, eu vou nomear uma crença limitante aqui, né? Ah, como assim isso aí é humor? Isso não existe. Isso é bruxaria. Ou seja, o cliente imediatamente ele está falando que ele não consegue lidar com este conteúdo. E aí, muitas vezes, o facilitador vai perguntar: podemos continuar ou você quer que eu pare? Porque talvez esteja sinalizando, o nosso cliente está sinalizando, eu estou com olho e ouvido e corpo fechado para isso. Não tem problema nenhum, a gente não vai fazer ele engolir nada. Né? A constelação não é a revelia. A gente pode falar, olha, isso é um fenômeno humano, mas se você achar melhor, a gente para por aqui. Eu só vou aonde o meu cliente está junto comigo. Se o meu cliente não quer ir, eu também não quero ir. Também não vou forçar ele, não, você vai olhar para isso. Não. Então, ok, a gente para por aqui, a gente interrompe a constelação nesse ponto. Então, muito preciso o que você colocou, quer dizer, a compreensão do cliente bloqueia, por alguma razão. Né? O campo lá, ele vai mostrar coisas que muitas vezes, sim, há maturidade para serem vistas. Mas a gente nem sempre sabe em que momento o cliente está. Por isso que muitas vezes a gente
faz algumas perguntas para o cliente, a gente sintoniza com o cliente. Né? O Hellinger, às vezes, ficava minutos em silêncio, junto com o cliente ao lado dele. Às vezes, ele fazia perguntas, né? Mas, para o final, ele fazia pouquíssimas perguntas. Né? Ele ia para a colocação. Mas ele estava ao lado do cliente, ele estava atento a esse cliente. Ele trabalharia se o cliente estivesse aberto para trabalhar. Se o cliente não está aberto, tudo bem, não vamos trabalhar. Né? Então, a minha compreensão, Maíra, ela pode bloquear a constelação, não no sentido do campo, mas eu não enxergo mais, eu não escuto mais, eu não sinto mais. E aí, automaticamente, tudo aquilo que vai aparecer vai ser uma, e aí com aspas bem grandes, encenação. Vai ser de mentira, vai ser fake. E eu não estou falando do campo, eu estou falando do que está acontecendo dentro do meu cliente. Por isso que os nossos professores sempre ensinaram a importância de sintonizar com o cliente antes da constelação. Então, eu vou falar agora do meu professor Peter Spelter, Suyuko Spelter, depois Bert Sophie, Ursula Frank. Todos eles trabalhavam muito isso, quer dizer, essa conversa prévia para ver até onde eu posso ir com esse cliente. Né? E sim, se o cliente está muito alterado, muito afetado, talvez não seja o momento de uma constelação. Né? Eu também não quero que ele entre nesse campo de forma desequilibrada. Né? Então, isso até foi uma coisa que recentemente a Daniele Preckman, Bianca Pizardo e eu debatemos aí no Código de Conduta, né, das constelações familiares. Né? Porque é um cuidado que o facilitador, a facilitadora tem que ter com o estado que aquele cliente se encontra. Né? Ele está aberto, disponível para aquele processo, ele está bem para aquilo, porque se ele não está bem... E aí eu vou dar um exemplo, tá, Maíra? Ele está alcoolizado, ele está chapado. Não, eu não vou fazer esse trabalho, porque é perda de tempo. Meu, do cliente, dos representantes, do campo como um todo. Não existe uma seriedade nesse trabalho, e o Hellinger sempre nos falava, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um jogo. Inclusive, ele às vezes falava com a gente, isso aqui é sobre vida ou morte. Então, ele sublinhava bem isso. Então, não brinque aqui. Né? Se você quer olhar para uma coisa com seriedade, eu vou lhe acompanhar com seriedade. Agora, se você veio aqui para brincar, eu não vou participar dessa brincadeira. Né? Então, essa é uma referência que ele traz aí da análise transacional, né? E a gente sabe que as pessoas jogam, né? Jogam jogos, fazem brincadeiras. Na constelação, não. É um lugar onde os temas são sérios e é necessário uma certa postura, com certeza do facilitador, mas também do cliente, para poder sintonizar com aquilo que o campo mostra. Porque é aquela coisa, né, Maíra? Nós não estamos lá para ficar traduzindo o campo, a gente traduz algumas coisas. O principal passa pelo corpo do cliente. E às vezes o cliente passou um mês, passaram 3 meses, passou um ano, ele chega e fala, eu entendi. Ah, caiu uma ficha aqui, a gente nem usa mais essa metáfora, né? Caiu a Telesp inteira na minha cabeça. Nossa, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido naquela época. Eu olhei um caderno, eu olhei um livro, e aí eu entendi aquela fala. Eu sei quem é aquele representante. Quer dizer, não é uma coisa que a gente vai ficar decodificando lá, né? Não é uma arqueologia que a gente faz nas constelações. A gente se permite ser levado por aquele fenômeno, e esse fenômeno perpassa o nosso corpo. E aí, muitas vezes, o cliente, de repente, fala, olha, eu sempre tive medo
dos mortos. Só que aqui parece que não, né? Porque a gente está trabalhando com o reino, né, dos vivos e dos mortos, que seguem em nós. Ou seja, mesmo que meu pai e minha mãe tenham partido, eu sou o legado de meus pais e eles seguem olhando para mim. Não só meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó. Quer dizer, se eu estou aqui, eu estou seguindo, sim, um legado, uma força, né? Ah, Renê, mas isso é uma crença. Sim, é uma crença. Eu estou falando para vocês de uma crença que a gente traz das constelações familiares, ou, se vocês preferirem, da psicogenealogia, da transgeracionalidade, né? Quer dizer, estamos aqui e temos, sim, uma missão, uma tarefa, né? E se vocês quiserem, tem várias religiões que também falam nesse sentido. Mas o que geralmente a gente vê numa constelação familiar é que ninguém veio a passeio para esse plano. Nós estamos, sim, a serviço de algo muito maior que o nosso pai, que nossa mãe, que os nascidos e os não nascidos. Existe realmente uma tarefa familiar, e aí existem certas coisas que nós vamos realizar também como pessoa. E aí eu gosto bastante da frase do Hellinger que fala, né, a constelação familiar ela é coletiva, mas a responsabilidade é individual. Né? Ou seja, o que eu faço a partir daquilo que eu vejo? E aí, de repente, eu falo, nossa, mas isso é muito grande. E aí, talvez seja importante eu me fazer pequeno e reconhecer, para essa tarefa aqui, eu ainda sou muito pequeno. E às vezes isso dá um enorme alívio, né? Porque eu percebo que realmente talvez eu tenha me enfiado numa tarefa que não era só minha, era de muitos. Mas como um bom filho, uma boa filha, eu quis fazer tudo. Eu faço por você, papai, eu faço por você, mamãe. Logicamente, o que nós estamos falando aqui muito acontece de forma inconsciente. As lealdades invisíveis acontecem de maneira inconsciente. Elas estão dentro daqueles papéis, daqueles lugares, daquelas configurações, dentro daquele sistema específico. Aquele sistema que talvez passou fome, aquele sistema que passou por uma guerra, aquele sistema que teve que se refugiar em outro país porque não tinha mais lugar em sua casa. Foi para um país de uma língua estranha, com uma cultura estranha. Renê, o que isso tem a ver com morte? Tudo. Perdas. Às vezes a gente está falando da perda da cultura. E isso é um tema muito forte hoje na Europa, onde muitos facilitadores estão trabalhando na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, com os refugiados. Quando a gente fala de refugiado, é neto, filho, avô, que tem uma dificuldade de entrar naquela língua, naquela cultura, que se sentem excluídos de seu país de origem, se sentem abandonados, rejeitados, talvez expulsos. E como é a integração numa nova cultura? E aí a gente sabe da questão do pertencimento, né? A gente está fazendo aqui uma conversa em português, então a gente sente que está indo tudo bem. Agora, se a gente começar a falar outra língua aqui, talvez vai ficar confuso para quem assiste, para quem ouve, e a gente vai falar, putz, não tem sentido isso. Muitas vezes, uma pessoa que teve que se refugiar, que teve que fugir de sua pátria, se sente perdido e sem lugar. Isso, às vezes, é uma morte, né? E as consequências disso para filhos e netos. E a missão que se marca a partir de então, o legado que se marca a partir de então. Por isso que nós olhamos com muito respeito para a vida e morte, para o reino dos vivos e dos mortos, e sabemos que existem fios traumáticos aí.
Ou melhor, talvez existem fios com nós, fios partidos. E talvez a gente tenha que olhar para isso e fazer um ritual de despedida, que até então nunca foi feito, né? Como, por exemplo, um exercício. Esse foi um exercício que eu fiz em 2015 com uma facilitadora inglesa, onde ela fala dos europeus que vieram para o Brasil fugidos, né? E ela fala dos alemães, ela fala dos italianos, ela fala dos japoneses, e ela fala daqueles que não podiam voltar para a terra, e da saudade, da confusão de estar numa terra que não é deles, e da saudade, e ao mesmo tempo dor, porque não podiam voltar. E muitas vezes isso apareceu em constelações que eu facilitei, né? Que o neto carregava uma dor, uma saudade que ele não entendia. Ele falava, mas tem nada a ver com aquilo lá? Não, você não, mas teu avô tinha. Teu bisavô tinha. E simbolicamente, isso se manifesta no seu corpo através do quê? Um sintoma. É uma dor. E, muitas vezes, numa constelação familiar, através daquela configuração e na manifestação do campo dos vivos e dos mortos, às vezes, novamente, uma palavra que não foi dita pode ser dita, um gesto que não foi feito pode ser feito. É um ritual que permite que um movimento se conclua, né? E aí, uma frase também muito bonita, né, de Bert Hellinger: a constelação familiar conecta aquilo que foi partido, né? Então, reconecta aquilo que, por alguma razão, guerra, fuga, perseguição, tenha sido perdido, né? E nós percebemos o efeito que isso tem quando finalmente os ancestrais podem olhar para frente e falar: olha, a minha semente segue viva. Eu achei que não, eu tinha me desconectado disso, né? E não, ela segue viva, né? Então, Maíra, esse é um tema de uma profundidade, né? De uma beleza. E o Hellinger ele fala disso em quase todas as obras. Eu mencionei aqui no Sempre Sentimos Leveza, mas, por exemplo, Desatando Laços do Destino, onde o Hellinger trabalha com clientes terminais em câncer, ele está falando disso o tempo todo. Ele manifesta isso em exercícios, em constelações. O Amor do Espírito, ele fala muito disso. Paz e Conflito, uma resposta também. Então, né, imagens em Deus, né, ele traz isso muitas vezes, né? Porque é uma temática que frequentemente aparecia nas constelações. E ela traz essa dúvida. Pô, isso é só do cliente? Ou isso é do facilitador? Ou isso é do campo? É tudo. Tem o cliente, tem o campo formado pelo cliente, e sim, tem aquele facilitador que muitas vezes foi escolhido a dedo, porque existem fios que conectam aquele cliente com aquele facilitador. E talvez naquele momento se esteja maduro o suficiente para olhar, reconhecer e honrar aquele movimento. Sim. É um convite a conciliar não só com os mortos, mas uma conciliação com a morte, né, que Bert nos faz. Sim. Acho que abandonar esse antagonismo, né, como se acho que a gente abandona a morte sendo vista como algo antagônico à vida. Acho que é um convite também, né? Sim. Sim. Chegaram duas... Pode, por favor. Chegaram duas perguntas aqui, comentários, na verdade, de pessoas diferentes. Eu vou te falar. A Roseli colocou: pode falar sobre suicídio de filho? E a Rita de Cássia: gostaria de orientação para falar com alguém que perdeu um filho, como eu, que perdi meu filho com 24 anos. Então, são pessoas diferentes, mas acho que traz um pouquinho de semelhança até nessas questões. Sim.
Vou responder a primeira pergunta. O suicídio é um tema muito delicado, né? A gente está falando aí da interrupção da vida, e muitas vezes na constelação familiar a gente percebe que não é a primeira vez no sistema que aquilo acontece. Ou seja, às vezes existe um padrão na repetição, né? Logicamente, como o Hellinger sempre nos ensinava, vamos olhar para o campo para ver o que se mostra, porque pode ser que não seja isso. Mas muitas vezes a gente percebia que aquela pessoa que tentava atentar contra a sua vida estava muito conectada com o reino dos mortos, como se ouvisse um chamado de alguém que partiu muito cedo, talvez por um acidente, talvez por uma tragédia, e havia como que uma dívida. E muitas vezes a família não fala disso, ela não toca nisso. E quando isso não é falado, quando isso não é visto, eu excluo, eu torno encoberto. E geralmente os mais novos, filhos, netos, eles entram em contato com isso. Eles ocupam este lugar, né? Renê, então você está falando que todo suicídio é assim? Não. Existe uma força no do suicídio que aponta para a história anterior da família. É muito interessante observar o que aconteceu antes na família nesse sentido. Perdas muito precoces, tragédias, guerras, perseguição, né? E talvez o sistema precise se reorganizar. Se ele não se reorganizar, talvez sempre vai existir essa dívida. Novamente, essa dívida não é o campo que exige. É como se a pessoa ocupasse esse lugar e falasse: eu vou fazer isso por você, pai, mãe, vô e vó. É um lugar de amor cego infantil, né? E, sim, isso é perigoso. Hellinger, assim como outros profissionais, trabalharam esses temas. A gente vai encontrar isso nos livros. Novamente, eu faço referência aí no Centro Sentimos Leveza. Hellinger vai abordar a questão do suicídio. E, logicamente, talvez a constelação seja uma das terapêuticas alternativas que se possa usar sem excluir as outras. Então, a gente está falando aqui da psicoterapia, da psiquiatria, quer dizer, é delicado, né? E não é aquela coisa, eu vou fazer uma constelação e vai resolver. Não. A gente está falando de algo que é grave dentro do sistema. E essa pessoa que carrega esse fardo, ela muitas vezes ela está a serviço de algo muito pesado, mais pesado do que ela pode suportar. Então, por isso, é necessário, talvez, é importante uma reordenação. A constelação talvez seja um dos vários passos que possa ser dado, né? Então, o Hellinger mesmo, ele deixava claro para que as pessoas não confiassem ou não se entregassem apenas a uma resposta. É isso aqui, não preciso de mais nada. Não, talvez você precise. E às vezes ele perguntava: você está em acompanhamento? Você está em acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Então, no livro Desatando Laços do Destino, toda vez ele volta a essa pergunta: você está em acompanhamento? O que você está fazendo? Como você está se cuidando? Então, a constelação familiar aí como uma das abordagens possíveis e que oferece talvez um olhar ampliado, talvez também um olhar ampliado para a questão do suicídio, né? Que é uma questão extremamente dolorosa dentro do sistema familiar, que causa vergonha, culpa, medo, raiva. Quer dizer, todos esses afetos são difíceis de administrar internamente. Existem artigos sobre a temática escrita, inclusive por
facilitadores brasileiros. Vale a pena dar uma procurada ou na rede sistêmica, né, feita pela Daniela Preckelmann, ou mesmo no Google, procurar essas palavras-chave, né, a constelação familiar e o suicídio, como uma forma de reflexão, né, não como um guia, né, não como uma receita, mas como uma reflexão sobre um tema que é multifacetado, muito delicado. Tá? E agora, em relação à segunda questão colocada, o comentário, Maíra, né, a perda de um filho, ela é interpretada, né, como uma quebra na ordem. Né? Então, os pais enxergam que a ordem natural é que os avós vão, que os pais vão, e só depois os filhos. Então, quando um filho, uma filha, parte tão cedo, o vazio que fica é muito grande, o buraco que fica é muito grande. E, sim, muitos rituais são necessários nesse caso, né, para que se possa encontrar novos sentidos na vida. E eu não estou falando de desconsiderar o que aconteceu, não. Se considera o que aconteceu e, apesar disso, encontrar outros sentidos também. O Hellinger, ele conta uma história e agora não me recordo, eu acredito que esteja na África do Sul, mas ele conta a história de que, às vezes, alguns caçadores não voltam, né? Eles partem, né? Vão fazer aí uma caçada, às vezes ficam 1, 2 semanas fora da tribo, e de repente não voltavam. E aí a família esperava mais 2, 3 semanas, e quando ele não voltava, eles pensavam, bom, talvez ele tenha morrido, talvez ele tenha se acidentado, talvez um leão tenha pego ele. E aí o que eles faziam? Eles pegavam um pau e vestiam aquele pau com as roupas da pessoa em questão. E durante um mês, eles iam comer junto com aquela pessoa, ela sentava num lugar, dançavam junto com ela, quer dizer, eles faziam um ritual de despedida daquilo. Até finalmente, depois de um certo tempo, eles pegavam aquele pau com aquelas roupas e enterravam, né? Como um ritual definitivo de partida. Houve um outro relato que eu li de um psicólogo e psiquiatra, que fala dos havaianos, que da mesma forma eles têm um ritual assim para aqueles pescadores que não voltam, né, que foram e não voltaram, e eles também têm um ritual muito parecido, né, de fazer um boneco com roupas, com adereços daquele ser e depois enterrar. Porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, para um avô e para uma avó não ter este ritual, né? Quer dizer, poder fazer esse ritual, por mais dolorido que seja, né? E às vezes a constelação familiar, ela é uma forma também de avivar este ritual, esta lembrança, esta reverência. Às vezes uma palavra como você partiu tão cedo, deixou tanta saudade. Né? Então, às vezes são coisas muito simples, mas que ficaram presas. E que no campo, quando elas têm uma possibilidade de serem ditas por um representante, e muitas vezes o representante dá um retorno para o pai e para a mãe. Né? Tipo, olha, sorri, chora. E aquilo talvez traga um outro lugar para aquela dor. A gente está falando aqui, né, Maíra, desses 2 casos, são casos de muita dor, de coisas que são a flor da pele. E às vezes e agora eu vou usar a palavra encenação, né? Como no psicodrama, essa representação, sendo vista pelo cliente, reorganiza lugares e afetos. E aí parece que algo começa a fluir. Algo parece que, pô,
talvez eu possa dar um novo sentido para isso, né? É muito comum a gente ter, e eu tenho relatos aqui no consultório, de pais que perderam seus filhos e nunca mais conseguiram entrar no quarto, não conseguiram reorganizar a casa, e a gente sabe o quanto isso é importante, né? Então, sim, o quanto é importante, às vezes, uma terapia, trabalhar a questão do luto, né? A Ana Maria Quintana trabalha isso, né? Também em seus livros, outros profissionais também. E a constelação pode ser uma forma também, né, de olhar para o que é doloroso e talvez dar um certo movimento a isso. Tem um filme italiano que chama O Quarto do Filho. É um filme que fala exatamente disso, de um pai que perde um filho adolescente. E a dor, a dificuldade, o luto, para passar por isso. O luto, na verdade, é uma coisa que a gente espera que aconteça, né, Maíra? Só que, às vezes, a dor é tão grande que o luto não acontece. Fica bloqueado. Então, o luto é o movimento, né, a negação, a raiva, a tristeza, a barganha, a depressão, o reconhecimento, a aceitação. E como a doutora Elizabeth Kubler-Ross fala, não é uma linha reta, né? O luto não é assim, assim, assim. Não, ele é, imagina um buraco assim e tudo inosado, tudo bagunçado, né? E às vezes a gente precisa, assim, de alguém que nos acompanhe, alguém que a gente confie, que vai nos conduzir por essa jornada, que vai estar ao lado nessa jornada e vai falar, não, é difícil sim, você está certa. Você está certa na sua raiva, você está certa na sua tristeza, na sua vergonha, talvez na culpa, mas vamos seguir mais um pouco, vamos encontrar novos lugares, talvez, como Beth Hellinger nos dizia, um melhor lugar para isso. E essa tua fala me lembrou muito sobre hoje a gente vive numa sociedade que o mais rápido tem mais valor, mas o luto não se enquadra no mais rápido, né? O meu tempo de viver a minha dor e o meu luto, acho que isso foi muito essencial na tua fala, né? Como que eu vou colocar um tempo na minha dor e na minha alma de um caminho que é vulnerável e é confuso, muitas vezes. Você toca numa temática que é o trauma contemporâneo, né, Maíra? Esse imediatismo, né, essa fluidez, e fluidez no sentido de Bauman, né? A modernidade líquida, rápido demais, imediato demais, narcísico demais, né? E o luto não é um botão, você liga e desliga. Não é um comentário que você apaga, que você cancela. Ele precisa de fases e de tempos que são próprios. É como se o luto fosse um representante. E talvez esse representante seja a morte. A morte que Hellinger nos dizia ter a morte como companheira. A vida somos nós, mas ao nosso lado caminha uma companheira, e essa companheira é a morte. E ela muitas vezes nos dá conselhos, mas só aqueles que conseguem se retirar e silenciar desse burburinho, né, Maíra? Do dia a dia, da internet, do Instagram, do TikTok, do relatório que eu tenho que fazer, talvez consigam escutar essa voz, esses conselhos que a morte tem a nos dar como companheira, né? E da mesma forma eu vou pegar um ensejo, Maíra, que isso é muito importante. Não se aprende a postura da constelação familiar num curso de final de semana, online. O Inácio falou isso das últimas lives, a Elza fala, e é fato, a gente tem um percurso, né?
é um percurso para entrar nessa postura, né? E com o Hellinger, eram anos que a gente ficava nesse percurso, né? Na verdade, são anos, né? Porque eu ainda não estou formado, eu sigo em formação, né? Eu sigo em aprimoramento como ajudador, como profissional da ajuda, né? Então, não é uma coisa que se faça rápido, não é um processo que se faça rápido. O facilitador, ele talvez esteja em constante luto, né, entre aquilo que ele gostaria de ser e aquilo que ele ainda não é, né? E vamos seguir, tenham bons modelos, né? Então, eu tive a oportunidade aí também de acompanhar o trabalho do professor Renato Bertatti, quer dizer, temos pessoas maravilhosas no campo, ensinando, Mimansa, né? Quer dizer, vocês têm essa oportunidade, né, de tomar um puxão de orelha, de ter uma supervisão, de escutar ou ver a forma como eles trabalham, isso é fantástico, né? Então a gente vai tendo vários moldes, várias possibilidades terapêuticas que talvez venham a servir numa determinada situação de nosso trabalho como terapeuta, né? Que a gente vai lembrar, putz, o professor Renato disse isso. Nossa, o Dr. Stanislav apontou isso. E a gente puxa isso porque a gente viu isso em aula, a gente vivenciou isso. E as pessoas com as quais eu fiz curso são os meus colegas com quem eu trabalho hoje. Então, por exemplo, o professor Marcos Castro, né, nós fizemos toda a jornada lá para a Alemanha, acompanhando os Hellinger e tal, e seguimos juntos, né, aprendendo um com o outro, né, seguindo outros professores. Ou seja, não tenham pressa, né, em relação a essa postura, mas tenham preciosismo em relação a essa postura. E essa postura, ela exige silêncio, ela exige conseguir escutar esse silêncio interno, essas sombras internas, essas dores internas. É uma sensibilidade muito especial. Exatamente. Temos aqui mais algumas perguntas e algumas considerações. Eu só fico com um pouco de receio em entrar em temas delicados e talvez não termos um tempo de conclusão. Não sei o que tu pensa sobre isso. Fica à vontade, Maíra. Escolhe aí 2 e coloca. E se der, a gente faz mais algumas. A Dani Migliari, traz linda sua fala sobre os refugiados, me tocou forte, especialmente após a viagem que fiz a um campo de refugiados no Malawi. Grata. A Noemi trouxe uma contribuição aqui. Percebemos que todos os rompimentos abruptos trazem luto, desde a morte física, as separações relacionais com agentes fisicamente vivos. Eu acho que aqui eu faço até um parênteses, Maíra, né, que eu não cheguei a falar isso, a gente acabou não falando disso. Quando a gente fala de processos, né, de morte, de perda, a gente está falando do real e do imaginário. Aí, na pergunta da Noemi, isso fica claro. Quer dizer, existem muitos sofrimentos que acontecem numa esfera de fantasia. Existem muitas perdas, e agora eu vou dar o exemplo do amor platônico, onde eu estou chorando uma perda de uma pessoa que nem sabe que ela foi objeto do meu amor. Né? E o quanto isso me dói, o quanto isso me machuca, e o quanto isso me desenvolve, me amadurece. Né? Então, quando falamos de perda, estamos falando das externas e das internas. Então, no fim de um relacionamento afetivo, amoroso, sexual, amizade, coleguismos, existem lutos também, fora e dentro. Né? Então, a importância de buscarmos fazer o ritual, né? Fazer a despedida adequada. Eu não sei. Medite,
pesquise, se questione, trabalhe isso terapeuticamente, né? Eu lembro de uma frase de Bernard Shaw, né, que fala mais ou menos isso, né? Na minha vida eu vivi coisas terríveis, a maioria delas nunca aconteceu, né? Ou seja, né, o quanto também muitas dos nossos sofrimentos São estão fantasias. são fantasias. E eu não estou diminuindo ninguém falando isso, tá? Estou falando porque é dor, machuca, dói, é traumático isso. E isso também precisa de um ritual, também precisa de um lugar em mim, né? E agradecer também aí a Dani pela colocação dela. A gente pôde acompanhar aí parte dessa viagem dela, dos posts que ela fez, e como essa questão ela é importante, né? Do lugar de todos, né? Então, de todos os povos, né? Principalmente se nós olharmos para a humanidade, né? Os seres humanos como irmãos. Aí a Dani Miliari ela tem uma frase que eu gosto muito, que é, né? Pise com muito cuidado nesse chão, porque esse é o chão dos seus ancestrais. Né? E quando a gente fala de ancestral, tanto ancestral de sangue quanto espiritual, né? Essas pessoas que constituíram essa terra, que fizeram essa terra, que morreram por essa terra. Então, temos muitos aí, e muitos pelos quais a gente chora. Ou talvez poderia abrir um espaço para chorar. Muito lindo. Tem começo, tem meio e não tem fim, né, Renê? Essa jornada. Sim. Boa. Agora me lembro de uma outra frase de Thomas Bryson, que ele falava da importância da gente chorar por aqueles que partiram. E agora eu estou falando concretamente, né? Uma pessoa que morreu. E aí ele fala que para os africanos, as tuas lágrimas farão o rio que leva a pessoa deste plano ao outro. Então chora. Deixa o sentimento vir. Deixa ele seguir seu rumo natural. Não engole, não bloqueia, não critica, deixa ele acontecer. Muito. Isso é imprescindível, eu acho, né? Para concluir o ciclo. Respeitar o que vem. Sentimento a gente não escolhe, né? Ele surge. Uhum. Foi um prazer estar aqui. Eu fotografei aqui algumas perguntas. De repente o pessoal segue interagindo no IBCF e o convite de estarmos com o Renê novamente no congresso do IBCF, dando mais um passo nas nossas compreensões sobre mortes, perdas, vida e morte. Compreensões do constelador, como a gente viu, também são importantes e talvez até determinantes para conduzir outras pessoas a um olhar mais profundo, né, Renê? Fica o convite, tragam suas perguntas para o congresso. Né? Estaremos em vários profissionais, vários professores queridos para trabalhar temas de suma importância, né, para o campo das constelações familiares. Quem quiser fazer a inscrição, temos o link na bio do Instagram do IBCF, ou chama a Dai, ou me chama, a gente passa mais informações, conversa sobre isso. Esse é um assunto muito especial, Renê. Agradeço muito o teu tempo, a tua partilha, o teu cuidado aqui, e a gente se vê no congresso. Nos veremos por lá. Agradeço o teu acompanhamento aqui, né? Agradeço a equipe técnica aí, que nos ajudou com como se diz, a nossa fase inicial aqui nessa live. E também agradeço a presença de todos vocês, as perguntas de todos vocês. Não se preocupem se a gente não pôde responder a todos. Mantenham a sua pergunta, né? Deixem ela reverberar. Né? Quem sabe, né? Em breve nós possamos nos encontrar e responder isso pontualmente. Gratidão. Até mais. Um abraço.